elemento químico aqui foi descoberto após a nossa interação com uma raça alienígena. Você já viu isso aqui? Isso aqui é nada mais nada menos que o iceberg das conspirações. Cada palavrinha aqui é uma conspiração diferente. Nós temos uma série aqui que se chama o iceberg das conspirações, onde eu vou pegando cada uma das conspirações do iceberg e explicando. O assunto de hoje parece ser meio batido, mas eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu falar o que eu vou te contar sobre a Área 51. Então começa agora mais um episódio de... O iceberg das conspirações. Quando a gente fala em Área 51, a gente já pensa em um monte de conspiração relacionada aos alienígenas. Mas para mim, a maior prova de que isso não é uma conspiração, mas sim uma verdade, é isso aqui. Mas para te explicar o que é isso aqui, primeiro eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Afinal de contas, o que é a Área 51? Bom, ela é uma base aérea militar dos Estados Unidos que fica no meio do deserto de Nevada. E até então, era só mais uma base aérea militar. Até o dia que as pessoas começaram a reparar que elas não podiam nem chegar perto disso aqui sem ó. E daí as pessoas começaram a achar muito estranho, porque afinal de contas, o que estava rolando lá dentro que os civis não podiam saber? É aí então que entra esse cara na nossa história. Esse cara aqui é ninguém mais, ninguém menos que Bob Lazar. E ele disse que ele trabalhava dentro da Área 51 com engenharia reversa de materiais coletados de quedas de OVNIs. Esse cara veio a público para o mundo inteiro para dizer que a Área 51 não é porcaria nenhuma de base aérea militar dos Estados Unidos, mas sim que a Área 51 é um local de estudo de espaçonaves alienígenas coletadas de incidentes como, por exemplo, do caso Roswell. Bob Lazar contou essa história toda para a humanidade em 1989. Em 1989, o elemento químico 115, o elemento químico moscóvio, ainda não existia, ainda não tinha sido descoberto, não estava na tabela periódica. E ele disse para o planeta Terra inteiro que esse elemento aqui era nada mais, nada menos que o combustível das naves extraterrestres que estavam sendo pesquisadas na Área 51. Ele disse que os Estados Unidos tinham aproximadamente 200 quilos de moscóvio que tinham sido removidos de tanques de OVNIs abatidos pelo governo. Bom, eu nem preciso falar que esse homem aqui foi perseguido, né? E quase, foi de arrasta. Hoje em dia, ele é bem famoso, ele dá algumas palestras sobre ufologia, ele tem alguns livros e tem até um documentário com o nome dele. E a história é muito cabeluda, porque afinal de contas, ele falou de um negócio que tecnicamente ainda não existia, que tecnicamente ainda não havia sido descoberto, que os Estados Unidos estavam trabalhando com engenharia reversa de naves e que a Área 51 não era nada daquilo que a gente imaginava que ela era. É óbvio que a história da Área 51 é muito cabeluda. E, inclusive, existem outras áreas que não a 51, como, por exemplo, a 52, que são muito mais misteriosas do que a própria Área 51. Só que como essa aqui é famosa, a gente acaba falando mais dessa aqui.